Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. O tema do programa de hoje é segurança no trabalho. As empresas investem como deveria na segurança do trabalhador? Os trabalhadores estão devidamente capacitados a realizar suas atividades com segurança? E o papel da CIPA nesse processo? Para falar sobre esses assuntos, está aqui no estúdio da TV Comunitária em Brasília, o técnico em segurança do trabalho, Francisco Salles. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Salles, as empresas, elas investem como deveriam na segurança do trabalhador? Algumas empresas investem e outras não. As empresas não investem o que deveriam investir. O trabalho termina sendo precarizado pela falta de equipamentos adequados de trabalho, procedimentos de trabalho e equipamentos necessários para cada atividade de acordo com os riscos identificados. Vamos falar um pouquinho sobre o setor elétrico, já que você atua, né, nesse setor. O setor elétrico é uma área de atividade profissional muito perigosa, né? E todos os anos, dezenas de trabalhadores perdem a vida em função de acidentes ou são mutilados, né? Em 2011, segundo dados aqui da Fundação COGE, 79 trabalhadores perderam a vida. O que explica essa realidade tão mórbida no setor elétrico? Bom, o setor elétrico é um dos segmentos da infraestrutura do Brasil, dos mais bem estruturados. Entretanto, com esse processo de privatização, o número de acidentes ele aumentou e muito, justamente por falta de preparo da mão de obra. Nós temos um trabalho extremamente perigoso, não admite erro. A eletricidade ela não tem cheiro, ela não tem cor e ela mata. E as pessoas, para trabalharem no processo todo de geração, transmissão, principalmente distribuição de energia elétrica, ele precisa ter toda uma capacitação. Ele precisa conhecer tecnicamente como realizar os trabalhos e precisa conhecer os riscos e os meios de proteção e saber utilizá-los. Então, nesse trabalho, no processo de terceirização, a responsabilidade de quem contrata, da contratante, é muito importante, porque ela é corresponsável. E se ela não exigir dos terceirizados o cumprimento de toda a legislação trabalhista e todos os procedimentos para a realização das tarefas, o que vai ocorrer? Fatalmente um acidente, por falta de planejamento, falta de uso do equipamento de proteção individual adequado e principalmente pela organização do trabalho, né? E a exigência de metas, o excesso de serviço para um número reduzido de trabalhadores. Então, fatalmente, isso vai levar a ocorrências de acidente, porque se pensa muito o objetivo, principalmente da iniciativa privada, é visando o lucro. E os trabalhadores são, fatalmente, eles são atingidos porque diminui o salário, as condições de trabalho, treinamento. Sem treinamento não se faz segurança. Então é preciso investir maciçamente em treinamento. Porque o treinamento ele leva à excelência e ele leva ao empregado a entender a importância que é o uso dos equipamentos de segurança e principalmente de procedimentos de trabalho. Porque o equipamento de segurança ele não vai evitar a ocorrência do acidente. A finalidade do equipamento de segurança é minimizar as lesões. O que ele precisa ter comportamento proativo. E para isso ele precisa de ter isso bem definido, com supervisão, e que a empresa contratante exija dessa terceirizada o cumprimento daquilo que é estabelecido para os empregados próprios. A proporção de acidentes com os terceirizados em relação É isso que eu ia te perguntar, porque você falou em privatização e falou em terceirização.
E o setor elétrico é uma atividade que, como você disse, não admite erros, né? Desses 79 trabalhadores que perderam a vida, 61 eram terceirizados, ou seja, quase 80%, né? Ou seja, então é possível dizer, e até certo, seria até certo dizer que esse número elevado de mortes é em função da falta de investimento dessas empresas na capacitação desses trabalhadores. Exatamente. O maior número de acidentes, né, os números não aumentem, 80% ocorreram com empregados das terceirizadas, empregados das empresas que prestam serviço para a concessionária. Justamente porque as condições de trabalho não são as mesmas dos empregados próprios. Em todos os aspectos, na carga horária, geralmente excessiva, no treinamento em si, o treinamento para os próprios de formação para os elicitados, para empregado próprio, é geralmente em torno de 800 horas. E muitos dos empregados das terceirizadas nem passam por treinamento. São pessoas que são recrutadas e muitas vezes não têm o perfil para trabalhar no setor e são expostos a trabalhar num ambiente onde exige um conhecimento técnico, o serviço é pesado, você precisa ter conhecimentos técnicos, são muitas normas técnicas, você tem que conhecer os riscos, tem que saber os meios de proteção e você ainda tem que saber trabalhar em equipe, interagir com o cliente. A maioria dos trabalhos são realizados em ambiente público quando se trata da distribuição de energia elétrica. Então é um empregado diferenciado. O empregado do setor elétrico é um empregado que dele é exigido um alto nível. Então ele é diferenciado. Ele precisa de preparação, ele precisa de formação. Infelizmente, né, o Brasil tem uma deficiência de formação de profissionais para esse setor, principalmente na atuação do eletricista em si, né? Muitos deles são formados dentro das próprias empresas e para isso a empresa precisa ter uma estrutura de formação desse profissional, porque o resultado vai ser muito bom, tanto a qualidade do serviço e principalmente se evitar acidentes. São acidentes, a maioria dos acidentes, 90% dos acidentes, é por falha humana, é uma questão comportamental. Como você perguntou no início, as empresas investem em prevenção de acidentes. A gente tem uma comparação que tem empresas que não investem nada em prevenção de acidentes. E acontecem acidentes. E tem empresas que investem pesado e mesmo assim não ocorrem acidentes. Olha, onde é que está a causa, né? É uma questão comportamental. O empregado, o trabalhador, ele tem que estar consciente da sua responsabilidade nesse processo, ele saber o que vai fazer, saber como se proteger e ele não tendo uma condição adequada, que ele não concorde com isso. Mas infelizmente na situação econômica e financeira do país, muitos não querem perder o emprego e se sujeitam a trabalhar em condições precárias, né? Então isso é muito complicado, porque ele prefere preservar o emprego e mesmo assim arriscar a sua vida. Mas pelo alto índice de mortes, né, no setor elétrico, ao que parece as empresas não capacitam devidamente os trabalhadores. Ou se capacitam, há um problema, há falhas aí em função do alto índice de mortes, né? Em Brasília, o caso mais recente foi de um trabalhador terceirizado que levou uma descarga elétrica fatal em 2013, em Brasília. E era um jovem de 24 anos. Você acha que a terceirização deveria acabar no setor elétrico em função desse alto perigo de realização das atividades profissionais? Do ponto de vista prevencionista, eu acredito que sim. A terceirização para essa atividade fim, que é uma atividade muito específica, uma atividade altamente técnica, que exige esse conhecimento técnico, esse preparo. O trabalhador ele precisa estar em plenas condições físicas e mentais
a execução da tarefa, ele precisa de ter todo esse arcabouço de conhecimentos. Então, eu, na minha opinião, pela experiência que a gente tem, a terceirização no setor elétrico, na atividade fim, ela é prejudicial. Para ser bem duro mesmo, considero até um câncer dentro da administração pública, principalmente, a terceirização, porque ela traz vários vícios e sempre o trabalhador é o maior prejudicado. Embora o Congresso está fazendo a discussão para legalizar, vamos dizer assim, né, a terceirização em outras áreas, porque no setor elétrico já é legalizado, né? Existe uma legislação própria, né, que permite que a terceirização seja feita na atividade fim. Os deputados aprovaram recentemente o projeto de lei 4330 que praticamente estende isso para outras áreas, né? Ou seja, o que pode piorar é levar esse problema que acontece no setor elétrico para outras atividades profissionais, né? No caso da SEB, teve no caso de um trabalhador que perdeu a vida, é um pouco mais antigo, foi em 2012. Foi um trabalhador que estava realizando uma atividade no Ministério dos Esportes e houve uma explosão no gerador, ele faleceu, veio a falecer. A empresa, ela fornece os equipamentos de proteção individual adequadamente? Sim, ela oferece todos os equipamentos de segurança necessários para a tarefa. Todas as atividades são feito um estudo de todos os riscos e todos os meios de proteção como equipamentos são fornecidos gratuitamente aos empregados. Mas quando ocorre um acidente, são vários fatores, né? E ele vai acontecer por dois motivos, basicamente, né? Ou por falha humana, ou por falha na própria condição ambiente de trabalho. Então, na questão do ambiente... Um ambiente inapropriado para a realização da atividade. Não é que o ambiente é inapropriado. As próprias características do ambiente, ele se torna perigoso. No caso específico lá do Ministério do Esporte, que lá tem a estação transformadora, que é da SEB, é um espaço confinado, porque só tem uma porta de entrada e saída, e lá dentro você tem vários equipamentos elétricos. E então o próprio ambiente já é de risco pelas características mesmo das instalações. E aí você tem procedimentos de trabalho. Você tem que estar atento a isso. Então, o trabalhador, ele já, muitas vezes, de tanto ele fazer aquele trabalho repetitivamente, muitas das vezes ele banaliza o risco, ele autoconfiança. Esse empregado que faleceu, esse eletricista que faleceu, ele já estava quase para aposentar. Então, você passa a ter uma autoconfiança e, como eu já afirmei, é um trabalho que não admite erro. Então você tem que seguir todos os procedimentos de segurança estabelecidos para a tarefa. A pessoa pode fazer a coisa certa durante 30 anos, mas no último ano, ou prestes a aposentar, se comete um erro... Se você dá um descuido... Então ali naquele acidente do Ministério dos Esportes, ali ele teve uma situação que envolveu tanto o ambiente, que ele já é de risco. Então todas as pessoas que interagem nesses ambientes, eles conhecem, eles sabem o que fazer, como fazer, e você tem que seguir os procedimentos estabelecidos. Porque os equipamentos ali, na verdade, ele foi um protetor que explodiu e ele já apesar de ser antigo, mas ele estava em perfeitas condições de uso, né, funcionando perfeitamente. Agora, existe um manual de operação, que se você não seguir, você pode causar um acidente grave, né, e até fatal. E aí é exatamente porque você pode ocorrer o acidente pelas condições onde você está trabalhando, porque falta de supervisão, falta de treinamento, falta de equipamento de proteção, falta de planejamento da tarefa, ou seja, todas as condições que a empresa tem que dar para você, isso aí é o conjunto do que se chama da condição ambiente de segurança, né, que você, ferramental adequado. Agora já o fator pessoal de segurança, isso já vai de cada um, onde você
Todos os dias tem que trabalhar isso com as pessoas, com os empregados, de conscientização, de sensibilização, para ele poder entender a importância de estar atento, de estar sempre concentrado, mas existe dentro dessa coisa do comportamento humano as falhas, né? Então você pode ter falha que inclusive já está tipificado no Código Penal, que é negligência, imprudência, imperícia, mas tem uma outra falha que é aquela falha inconsciente. Você sabe o que fazer, sabe o que tem que fazer, mas de repente você dá um descuido, aí envolve outros fatores de ordem fisiológica. Às vezes naquele dia o trabalhador não estava bem, podia estar com estresse adicional ou alguma indisposição, e aí ele perde um pouco da concentração e deixa de fazer aquilo que precisava ser feito, que já estava previamente planejado, por um descuido que ocorre, né? Que é aquele segundo de bobeira que se dá. E aí tudo isso tem que ser levado em consideração quando ocorre um acidente. Como a CIPA atua para minimizar ou evitar esses descuidos? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, prevista em lei, é formada por trabalhadores que, de forma voluntária, e eles passam a ser multiplicadores nesse processo preventivo dentro das empresas. São trabalhadores que eles recebem uma formação antes de iniciar os trabalhos da CIPA, para entender o que é esse trabalho de prevenção, e são importantíssimos no processo. Infelizmente, em muitas empresas, a CIPA ela não atende aquilo que a legislação determina. Ela existe só pro forma, só para cumprir a legislação. Não há uma atuação efetiva dos cipeiros na prevenção. E muito das situações é porque as empresas inibem a atuação dessa CIPA e em outros casos porque a própria inércia mesmo desses trabalhadores que fazem parte da CIPA. Então a CIPA é importantíssima dentro do processo. Uma CIPA atuante, ela ajuda muito porque ela vai ajudar os profissionais especializados em prevenção de acidentes, são os engenheiros de segurança, são os técnicos, os médicos, vai ajudar em identificar dentro da estrutura da empresa, dentro dos procedimentos de trabalho, riscos que muitas vezes você está passando e que não se está se identificando. Ela ajuda principalmente aos gestores da área a gerenciar o seu trabalho, porque quando a CIPA faz uma inspeção, identifica uma situação de risco e aquilo é corrigido a tempo, né, significa o quê? Você evitar que um acidente pudesse vir a ocorrer, ou seja, é você antecipar. E esse papel da CIPA é muito importante, principalmente nos incidentes, porque o incidente é um quase-acidente. O incidente é uma situação que vai levar a um acidente. Então, se você trabalha os incidentes, você vai evitar que ocorra um acidente. E esse papel da CIPA é importantíssimo dentro do processo, né? Salles, e o que o trabalhador deve fazer quando o equipamento de proteção individual não está disponível ali para ele usar? Olha, o equipamento de segurança do trabalho, o EPI, ele é regulamentado pela NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então a empresa é obrigada a fornecer todos os equipamentos de segurança gratuitamente e adequado ao risco ao qual ele está exposto. O empregado, por sua vez, tem a obrigação de usá-lo e também a conservação é responsável do empregado. E o empregado, ao chegar para trabalhar, ao executar a sua tarefa, que ele não tem esse equipamento, ele tem que recusar a realização do trabalho. Ele pode fazer isso? Pode estar previsto na NR10, ele tem 10.14.1, 10.14.1 é o direito de recusa antes de realização da tarefa, no planejamento da tarefa, quando especificamente na distribuição, a gente chama de conversa ao pé do poste, né? Eles estão ali conversando ali, as pessoas passam na rua e pensam, eles estão ali enrolando, né? Mas não, eles estão planejando a tarefa. Nesse momento, ele identificou que ele não tem um EPI adequado, ele pode usar o direito de recusa, que é não realizar essa tarefa. A própria NR10 também dá o direito ao trabalhador e garante isso, que a gente considera uma condição impeditiva. Ou seja, todas as vezes que na realização de um trabalho no sistema aéreo de potência, que foi identificado qualquer situação de risco iminente, inclusive a falta do EPI adequado, é uma condição impeditiva para a realização da tarefa e não deve ser feito.
Então os trabalhadores, à medida que eles vão se conscientizando e vão tendo conhecimento desse direito que é de todos nós, ele com certeza ele vai evitar um acidente. Aí é preciso ter um senso crítico, de análise, de avaliação, porque, mais uma vez, voltando lá para a terceirização, muitos desses terceirizados, eles estão com o EPI inadequado, ou não tem o EPI, ou o EPI já não atende mais as condições de proteção, e eles aceitam a trabalhar, porque senão ele é demitido. E ele não busca os seus direitos. Então isso é uma pena, mas isso ocorre. Para a gente finalizar, Salles, que a produção já acaba de me avisar ali que nosso tempo está se esgotando, a empresa, quando ela vai realizar investimentos, ela leva em consideração a questão do custo, né? Principalmente em momentos de crise financeira, como a gente vem vivenciando nesses últimos anos, né? Tanto aqui no GDF como no governo federal. Mas é possível fazer essa contenção de gastos sem prejudicar a segurança do trabalhador? Não, no meu entendimento, não tem como, na contenção de gastos, você fazer redução em relação à prevenção. Até porque no próprio Código Penal é previsto você expor risco à vida de alguém, a risco iminente, é um crime. Então, uma empresa, no meu entendimento, a partir do momento que você constitui uma empresa e contrata pessoas e vai expor essas pessoas ao risco iminente de morrer ou de ter uma lesão grave, você tem a obrigação de adotar todas as medidas preventivas. Então, a partir do momento que, repetindo, monta uma empresa, você passa a ter responsabilidades tributárias, previdenciárias, né, e trabalhistas. E essa questão da prevenção de acidentes e doenças profissionais do trabalho é uma responsabilidade trabalhista. Então, a partir do momento que qualquer empresário, o próprio Estado mesmo, ele está à frente de uma atividade de risco, ele tem que dar prioridade a atender todas essas exigências, né? Porque senão fica complicado e aí você vai estar matando pessoas e uma vida é um bem indisponível, está previsto na Constituição Federal a preservação da vida. Então, um bem essencial, então indisponível, né? Tá certo. Salles, muito obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite em estar esclarecendo esses pontos para a gente aqui sobre segurança do trabalho. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço a todos, até a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante, que é a segurança do trabalho, que nada mais é do que preservar a vida das pessoas, você desenvolver um ambiente de trabalho onde as condições possam garantir às pessoas um trabalho com dignidade, que é isso que todos os trabalhadores esperam, né? E poder sair de casa e voltar para a sua residência com a sua integridade física preservada. Ok, perfeito. Eu conversei com o técnico em segurança do trabalho, Francisco Salles, que falou sobre a importância das empresas investirem em segurança do trabalho para evitar acidente, assim como é importante também os trabalhadores serem rigorosos na cobrança e também na utilização dos equipamentos de proteção individual. Você pode rever esta e outras entrevistas em nossa página www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestão e críticas para comunicação@estildf.org.br ou pelo WhatsApp no telefone 9144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.